quarto capítulo de História de Minha Vida. O quarto capítulo da história da minha vida. Olá pessoal, boa noite. Agora estou indo para o quarto capítulo da história da minha vida e é a saída. Aqui eu vou relatar a saída da casa do senhor Agildo para a casa do senhor Elias Biava. Isso ainda tudo lá no Rio Pocinho. Tá certo, meus queridos? Então foi assim. No Rio Pocinho a gente viveu um bom tempo. Há tempo que meu pai fez uma safra de todos os tipos de plantações, colhemos. Foi dado a renda para o dono da terra, seu Agildo. E o que sobrou, meu pai vendeu no comércio em Marmeleiro. Mas não sobrou muito, né? Daí ele também deu um pouco para o pai dele, meu avô, que morava em Marmeleiro. E não sei de qual foi a forma, meu pai ficou conhecido do senhor Elias, um morador ali perto também, que tinha muita terra. E esse senhor Elias Biava também conheceu meu pai. E eles andaram se conversando por lá e chegaram num acordo do meu pai sair ali da terra do seu Agildo e ir morar lá na terra do seu Elias Biava. Um dos motivos foi o seguinte: os filhos mais novos do senhor Elias Biava já tinham concluído o primário e ele tinha que ir morar na cidade para dar a continuação ao estudo aos filhos, a uns 2 ou 3 filhos que tinham terminado o primário no interior, e só em Marmeleiro tinha o curso ginasial e o colegial. Então acho que foi esse o ponto principal que fez com que o senhor Elias Biava procurasse meu pai para ir morar lá nas terras dele para cuidar todas as coisas que ele tinha lá, né? E o seu Elias Biava tinha uma casa muito bonita, grande também, tudo de madeira beneficiada, uma casa bem localizada no centro do sítio. E à direita tinha outra casa que ele usava como galpão para guardar produto. Mas era uma casa muito boa, provavelmente foi uma casa ou uma das casas do qual ele morou primeiro até fazer a casa melhor, né? Mas lá era uma casa bem boa também, tudo de madeira serrada, madeira de serraria, madeira de pinheiro. E foi lá que ele doou para o meu pai, ele se deu para o meu pai para nós morar lá, até que ele saísse da onde ele morava para mudar-se para o Marmeleiro. Então a gente foi para lá. A nossa família foi para lá, nesta casa que o senhor Elias tinha lá disponível para morar. Moramos um tempo lá, meu pai já estava começando a trabalhar, fazer roça. Moramos um tempo nesta casa, até chegar o momento em que seu Elias pudesse arrumar uma morada em Marmeleiro para a mudança dele com a família dele. E um belo dia isso aconteceu. Só lá no sítio ficou os 2 filhos mais velhos dele, o Domingos e Antônio. E os mais novos e o mais velho, que tinha um acima do Domingos, foram para Marmeleiro. Lá ficou só o Domingos e o Antônio, já eram rapazes bem de idade já, né? E nós ficamos morando lá na casa, lá onde o seu Elias se deu para nós, um bom tempo. Daí quando o seu Elias se mudou para Marmeleiro, ele fez uma troca. A nossa família, que era mais gente, foi morar na casa do seu Elias, e o Domingos e o Antônio foram morar lá na casinha onde nós morávamos, né? Houve uma troca.
E foi muito bom porque nós já estávamos em várias pessoas, né? Nós já estávamos em 5 filhos e mais o casal, o pai e a mãe, dava 7, né? E, e o seu Elias combinou tudo certinho com o pai, né? O que o pai podia fazer, o que o pai não podia fazer. Ficou tudo certo, se acertaram nas propostas, no combinado, né? E o seu Elias então se mudou para o Marmeleiro. Em poucos dias nós se mudamos para a casa dele e os filhos dele que ficou lá se mudaram lá para a casinha onde o seu Elias tinha cedido para nós e todos continuaram trabalhando no sítio. O sítio era muito grande, eu não tenho ideia de quantos alqueires, mas pelo que eu me lembro devia ter no mínimo uns 40 alqueires por aí, era muito grande. Tinha bastante criação de porcos, porcos de engorde, porcos comum. Na época se usava muito porcos comum. Porcos de raça nem existia na época. Tinha muito gado também. Tinha vaca de leite também. Frutas também tinha, pessegueiros, laranjas, né, bergamotas. Tinha canavial, de canas muito boa, né, que dava para moer, fazer alguma coisa, né? E tinha um apiário, muitas caixas, muitas colmeias de abelha. E tudo isso ficou sob cuidado do meu pai. Tudo que o meu pai produzia ali, o meu pai dava uma parte para ele e nós ficávamos com a outra parte, né? É um combinado, né, de pagar uma renda para o dono da terra. E se fizer tudo bem certinho, corre tudo numa boa, uma beleza, né? Mil maravilhas. Eu sei dizer que se meu pai matasse porcos gordo, então saía muita carne, muita banha, né? E só que na época ninguém tinha geladeira, então tinha que descobrir um jeito, porque antigamente tinha muitos jeitos de conservar a carne sem estragar, né? Você pica a carne tudo em pedaços mais ou menos um tamanho bom e joga tudo dentro do tacho quando está fazendo a banha e frita essa carne. Daí quando essa carne estiver bem frita, você tira, coloca em umas latas e daí joga a banha por cima. A própria banha do porco que foi tirado do toucinho do porco, né? Que faz os torresmos, sai a banha e sai o torresmo. E essas carnes eram fritas ali, posto numa lata e jogado a banha em cima. A banha conserva a carne meses por meses. É interessante, né? Ou então salgar a carne bem salgada e fazer charque, né? Enxuga no sol, no fogo, e fazendo o charque, os charques estando enxuto, daí guarda nas tuias ou em vasilhames, né? Antigamente não existia plástico, era muito vasilhames de lata mesmo, né? Vinha latas de 15 quilos, né? Então enchia, fechava bem, para bicho nenhum entrar dentro, e guardava. Daí tinha carne para sempre, né? Então era assim, o meu pai carneava para o seu Elias e nós ficávamos com parte de torresmo, parte de banha, parte de carne. Se fazia muito salame ou linguiça, seja como vocês quiserem, né, entender. E daí nós também ficava com partes, mas a maior parte ia para o seu Elias lá em Marmeleiro. Ele também tinha bastante filhos, né? E quanto ao mel, era a mesma coisa. Quanto ao mel, era a mesma coisa. Você fazia, tirava, melava as colmeias, exprimia o mel, aproveitava a cera, derrete-se a cera, purifica ela, que na época se usava muito a cera de abelha para fazer velas ou para fazer preparo para o assoalho, né? Prepara a cera com querosene,
ou com óleo diesel, e se faz cera para passar no assoalho, que é uma das melhores ceras existentes e dá um brilho muito consistente, tá certo? E então funcionava assim. Eu sei que era muito mel, dava muito mel, tinha tuias de madeira, de tábuas bem fechadinha, aquelas tuias ficavam cheias de mel. Passava de um ano para outro que aquele mel ele virava uma pedra, puro mel. E daí dali ia se tirando, né? E gastando, comendo com pão, comendo com outras coisas, né? Até chegar à próxima safra. E muito destes produtos o seu Elias levava para Marmeleiro para vender lá. Quando era muita carne de porco, ele vendia para os açougues. Quando era bastante mel, também a mesma coisa. Ele vendia para os armazéns, para as lojas, né? Ou já diretamente para a família que queria o mel para consumo, né? Você fazia assim. E outra coisa interessante, né? Que eu estava quase esquecendo. Então, quando nós se mudamos para lá, o seu Elias tinha um fogão número 1 de ferro, a lenha. Ele vendeu para o meu pai. Ele vendeu esse fogão para o meu pai. Então ele não levou o fogão na mudança dele, porque lá em Marmeleiro ele compraria um maior, número 2, né? Ele deixou esse fogão número 1 para nós. Ele deixou camas, eu acho que ele também vendeu para o meu pai. Certo, lá em Marmeleiro ele queria fazer tudo novo, né? Era um homem que tinha muito dinheiro, fazia muito dinheiro com carnes, com produtos, né? Porque ele também vendia carne de bois, né? E então ele deixou lá para nós. Ele deixou o fogão, o pai comprou, né? O fogão, cama de casal para o pai e a mãe, cama de solteiro para nós, né? Então daí já nós não dormíamos mais no chão. Nós dormíamos sobre a cama. Só não tinha. Ah, e tinha mesa também, isso nós já tinha, né? Antes. Mesa com cadeiras de palha, conforme era feito antigamente, ainda existe até hoje aqueles modelos, né? Alguns bancos para pôr na varanda para sentar, né? E então daí nós já começamos a ter uma mudança. Para sair dali, no caso, se fosse sair para outro lugar, daí teria que já chamar um caminhãozinho, porque daí já tinha fogão, tinha cama, tinha a mesa, as cadeiras, os bancos, né? Nós só não tínhamos era guarda-roupa, roupeiro e também armário de cozinha. Isso não tinha. Isso era usado para guardar os utensílios de cozinha, era feito prateleiras, né? Na parede. Você fazia muita prateleira, você cuidava muito bem, cuidado, né? Punhava toalhas de tecido para pôr as peças em cima, pratos, talheres. Os talheres punhavam dentro de um pote, né? E xícaras, panelas, tudo ia para a prateleira. Bem arrumadinho até que fica bonito. Ainda hoje em dia tem muita gente que usa esse tipo de coisa. Quando você vai numa casa assim, que você vê, sobretudo quando os donos da casa são bem caprichosos e que arrumam tudo bem arrumadinho nas prateleiras, fica bem decorada a cozinha. O ambiente da cozinha fica muito bonito e aconchegante. Tá certo, gente? Era uma beleza. Pois bem, daí aqui nesse lugar foi maravilhoso. Cada vez lá do seu Agildo foi bom, aqui no seu Elias foi melhor. Foi melhor. Era muito gratificante, muito gostoso. Tinha bastante moradores por ali. A gente fazia, nossos pais faziam amizade com os casais dos moradores da região e nós fazíamos amizade com os filhos desses casais. Então, sempre aos sábado, domingo, alguns dias santos, a gente sempre estava junto em algum lugar brincando. Depois que ia na igreja, no terço, participar do terço, a reza do terço. Daí a gente passeava uns nas casas dos outros, nossos pais também faziam isso, né? Para passar o dia, se era um dia santo, era um domingo, ou era um feriado, era assim que se fazia. Foi muito bom ali. Ali tinha fartura de tudo, gente. Muita fartura.
Daí com o tempo meu pai comprou uma vaca do seu Elias, né, por causa das crianças que precisavam de leite. As minhas irmãs gêmeas ainda eram bem crianças, já estavam aproximadamente com uns 2 aninhos por aí. E eu já estava com 8 anos. Não, estava chegando aos 8 anos, ou 8 anos, eu nem me lembro direitinho, mas a minha idade era por aí. Daí nós ficamos ali. Ali tinha uma escola mais perto, tinha uma escola longe, aonde eu comecei a estudar, porque eu queria muito estudar, muito estudar. A minha mãe não queria me pôr na escola ainda, porque eu era muito novo e era muito fraquinho. Daí eu insistia muito, daí, claro, e também ajudava ela, eu era o babá das gêmeas para ela poder trabalhar na roça, ajudar meu pai, né? Então, de tanto eu incomodar, ela me colocou. Mas ela falou com a professora que não era para me matricular, era só para me satisfazer a vontade de eu ir na escola. Então eu ia um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E eu acho que também o mais é para ela não ficar sem a minha ajuda de babá, né? Vamos falar assim, né? E depois, passado um tempo que nós estávamos morando ali no seu Elias, daí nós descobrimos que ali mais perto tinha uma outra escola, perto da igreja. Daí nós saímos, eu e meu irmão mais velho saímos lá daquela escola onde nós estava indo e passamos na escola do quilômetro 10, que era mais pertinho, daí era melhor. Daí lá eu ia todos os dias. Todos os dias eu ia. Na parte da manhã, meio-dia, estava em casa. Era eu e meu irmão, no quilômetro 10. E daí aos domingos também a gente ia no quilômetro 10 na reza do terço. Tá certo, gente? Aí eu estava feliz da vida. Daí eu esqueci daquele meu Paranazão lá do Tiradentes. Daí pra mim tudo, em todas as partes que eu ia era Paraná, não tinha mais distinção de Paraná. Então foi interessante, né, gente, essas histórias. Daí aqui no seu Elias nós ficamos também bastante tempo. Não chegamos a ficar 2 anos, mas ficamos bastante tempo. Foi feita uma safra de todos os tipos de produto, foi colhido, né? Nós tínhamos fartura de carne, de leite, derivados de leite, manteiga, queijo, requeijão, essas coisas, né? Porque minha mãe fazia. Tinha bastante leite. E, e também no produto da roça também tínhamos fartura, né? Eu me lembro que tinha em Francisco Beltrão um colégio de uns irmãos religiosos, né? Era o colégio dos irmãos maristas. E eles tinham seminaristas, né? Eles educavam criança para a vida religiosa. Eles tinham seminaristas internos. E até era o irmão Cirilo. Ele tinha uma época do ano que ele mais alguns companheiros lá da congregação dele, eles eram La Salista. Eram de São Francisco de La Sales. Religiosos de São Francisco de La Sales. Então tinha uma época do ano que eles saíam pedir ajuda na colônia, nos colonos, nos agricultores. E os agricultores ajudavam, né? Porque eles tinham bastante alunos, seminaristas, e os agricultores ajudavam porque sabia que estavam fazendo uma boa causa, né? Para a vida religiosa e para a igreja. Então lá em casa meu pai sempre dava pro irmão Cirilo, dava uma lata de mel. O mel já grosso, açucarado, né, gostoso. E também às vezes dava banha pro irmão Cirilo levar. Quando tinha bastante feijão, essas coisas assim, também era doado. O irmão ficava um pouco lá, abençoava a família, abençoava a casa e punhava esses produtos no jipe dele e saía feliz, né, à procura de mais produtos. Até à noite ele voltava para o colégio e
guardava esses produtos que ele ganhava, né? Então dinheiro não se tinha para ajudar eles. Pode ser que alguns moradores que tinham condições ajudassem com dinheiro, né? Mas a maioria era com produtos mesmo. Mas isso era muito bom e era gratificante, tá certo, gente? Pois bem, então aqui nós ficamos muito tempo no seu Elias. Daí até a minha irmã mais velha já era mocinha, namorou uma época o filho mais velho dele, o Domingos, e o Domingos e o Antônio continuavam lá naquela casinha onde nós moramos, paramos lá uma temporada antes de passar para casa do seu Elias. Aconteceu, pessoal, que em um certo ponto o meu pai recebeu a notícia que tinha uma serraria, uma madeireira que precisava de gente para trabalhar no mato, na derrubada de pinheiros para fazer tora. Essa serraria não tinha gente que tivesse prática de derrubar pinheiros, porque para derrubar pinheiros precisa gente que tenha prática. E principalmente naquela época que não existia motosserra, tinha que ser no machado e no serrote, né? Daí a notícia que meu pai soube, lá no quilômetro 10, ficamos sabendo, né? Lá ele ficou sabendo que essa madeireira precisava de uma pessoa assim. E daí o meu pai ficou sabendo que a madeireira já tinha arrumado um cortador de pinheiro, de madeira. Daí o meu pai procurou se comunicar lá com o dono da serraria. A serraria era numa vila chamada Rio Verde, alguns quilômetros ali da onde nós morávamos, mas não era muito longe, era Rio Verde. Daí eu sei dizer que meu pai conversou com a minha mãe, conversou com os filhos mais velhos e tal, para ir embora para lá, para trabalhar na serraria, e lá na madeireira, e lá era bom, porque também o meu irmão mais velho também arrumaria emprego, e minha irmã mais velha também. Então eram 3 empregados, né? Daí a mãe ficava em casa com as crianças menores, que era eu, o Francisco e as 2 gêmeas, tá certo, gente? Pois bem, então daí sabendo dessa notícia, o meu pai falou com o seu Elias Biava, daí eles se acertaram, né? Para meu pai pedir um tempo até a madeireira lá em Rio Verde arrumar a casa para nós se mudar para lá, tá certo, gente? E foi o que aconteceu. Daí lá no Rio Verde eu vou contar no próximo capítulo para não ficar muito longo o vídeo, né? Então nós ficamos ali no seu Elias Biava, até tudo dar tudo certinho, se ajeitar tudo. Daí foi comunicado o seu Elias Biava, né? Que o pai ia embora para lá porque tinha arrumado emprego, etc. e etc, né? Então foi bom isso. Então aqui eu encerro o meu 4º capítulo. Aqui eu encerro meu 4º capítulo. Eu espero que vocês deixem seus comentários embaixo, deixem o seu joinha lá, né? Comente, por favor, se vocês estão gostando da minha história ou não, né? Então, até o 5º capítulo, beleza? Fui, tchau, mas eu volto de novo, continuando a história da minha vida, beleza, gente? Se eu esqueci alguma coisa nesse capítulo, eu retomo um pouquinho no próximo capítulo para atualizar alguma coisa que eu esqueci, porque normalmente esquece, é muitas coisas, né? E a gente se perde. Não tem como você lembrar tudo no momento. Fui, tchau, mas eu volto de novo.